feel that the best way to change the world into a satanic arena is by having strong individuals in different areas do their own individual work. So by joining the Church of Satan, you enter into the possibility of going into the higher echelons of the Church of Satan. But if you join a Christian church, there is some obligatory relationship that you have, some duties and responsibilities to perform. The Christian do you church, not have any duties? I mean, you pay your $100, you get your card, and that's it? You don't require anything? If that's all you choose to do. Most Satanists, as most Christians, are not fully committed. Most Christians are not fervent Christians. And you guys got that problem, too. Everyone has. When you are dealing with human beings, you have the problem of insincerity. How many Christians are truly Christian? I maybe met 5 in my entire life. Well, if they're not truly Christian, then they're not Christians. So that just becomes a semantic. Certainly, the Christian media is a dying force. And he's living his life. Wait. The Christian media is a dying force? The Christian media is now going through its last very extravagant death throes. Jim and Tammy Baker, where do you get these statistics from? All of the evangelists are slowly falling out of favor. And as we move into the satanic century, we're going to see Christianity's last gasp. Well, now hang on, excuse me just a minute, Nicholas. You make some broad sweeping statements that do not have statistical validation. Now, while it is true that certain televangelists have had a marked drop in their audiences, overall, the growth of religious media in America is exploding. Can you quote me any statistics in regards to religious radio stations and religious television stations? Much more. Do you know how fast they are growing in this country? There's much more religious media than ever. That's not what I'm saying. And I think I'm saying that's a sign of the death throes of Christianity. You've given up your ideals, and now you're joining the devil's ranks, which is to entertain people. Olá, queridos viajantes da Palavra de Deus. Sejam muito bem-vindos a este canal. Tudo bem com vocês? Para vocês que ainda não me conhecem, eu me chamo Mari Garcia. Se você ainda não está inscrito aqui, este é o momento que você pode se inscrever. Ativa o sininho aqui embaixo para o YouTube te avisar toda vez que eu postar um vídeo novo por aqui. Não se esqueça, o YouTube, a plataforma, tem desinscrito alguns de vocês. Então, confere os vídeos. 8 da manhã, oração da manhã. 18 horas, os estudos, ok? Não se esqueça de se inscrever no meu segundo canal, Bíblia Falada, Mari Garcia. Você vai ler a palavra junto comigo. Você vai ouvir a palavra, amém? Me segue também nas minhas redes sociais, Facebook, Instagram e Telegram. Vai ser um prazer ter você comigo lá. Parece que a cada dia o mundo está cada vez mais escuro. O mundo está aceitando uma falsa luz satânica, que parece crescer a cada dia mais. Ela está refletida desde séries completamente diabólicas, shows de músicas e artistas seguindo agendas satânicas, um mundo virtual que é chamado metaverso sendo construído, as pessoas muitas vezes incapazes de ver através de mentiras claras que estão sendo contadas diariamente às massas. Todos procurando líderes no topo do jogo para ajudar a guiá-los nesse mundo de total depravação. Mas tudo que eles encontram são líderes que continuam apenas distraindo todos com cortinas de fumaças e falsidades que não levam a nenhuma verdade. E cada vez tem sido mais difícil uma fonte verdadeira não ser censurada. E sabemos que está chegando um tempo em que as únicas vozes permitidas serão aquelas que assinam embaixo da agenda mundial. Devemos parar de olhar para as celebridades em busca de liderança e inspirações. Do mundo, é claro, mas
também existem os cristãos, nós, aqueles que podem também ser enganados e também serem levados por coisas do mundo. Mas o que mais me preocupa são aqueles que são levados também por coisas, entre aspas, cristãs. Nem tudo que se intitula cristão é realmente cristão. Nesses últimos dias, precisamos ter muito cuidado com a cultura cristã em que nós estamos nos apegando e com tudo aquilo que é rotulado como cristão. Todo aquele que se diz cristão não é realmente um cristão andando e sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus. Existe uma agenda muito grande dentro das paredes do cristianismo. E se você não for cuidadoso, pode se desviar do verdadeiro reino de Deus, mesmo pensando que estava seguindo o correto. Mas como podemos discernir realmente se o local e as pessoas que estamos ouvindo são realmente enviadas de Deus? Sabemos que a Bíblia nos alertou de diversas formas sobre os falsos profetas no fim dos tempos, como eles aumentariam, como a apostasia estaria se multiplicando dentro das igrejas, dentro do meio cristão. 2 Timóteo 4:3, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Eu já estou sendo derramado como oferta de bebida, está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Não podemos negar que o julgamento virá sobre todos aqueles que se intitulam líderes cristãos, mas que na verdade estão levando suas ovelhas para o matadouro. São lobos vestidos de ovelhas. Mas não podemos negar que também existem as falsas ovelhas, aquelas que estão sempre atrás de leite, aquelas que nunca conseguem mastigar o alimento, aquelas que nunca conseguem voltar para o caminho, apenas pelo discernimento que o verdadeiro pastor Jesus Cristo nos dá. E então, dessas também será cobrado. Todos nós temos total capacidade de, em algum momento, nos fortalecermos em Cristo e no Espírito Santo e, desta forma, trazer discernimento para nós, para que possamos não mais sermos levados de um lado para o outro, conforme a direção do vento, mas, pelo contrário, firmes como a rocha, seguindo o bom combate, ansiando e aguardando a volta de Jesus, como noiva lavada e remida no sangue do Cordeiro. 2 Pedro 2, mas também houve falsos profetas entre o povo, assim como haverá falsos mestres entre vós. Eles introduzirão secretamente heresias destrutivas, até mesmo negando o soberano Senhor que os comprou, trazendo rápida destruição sobre si mesmo. Muitos seguirão seus caminhos vergonhosos e trarão descrédito ao caminho da verdade. Em sua ganância, esses professores vão explorá-lo com histórias que inventaram. Sua condenação há muito para sobre eles, e a sua destruição não dorme. Sempre houveram falsos profetas e falsos mestres dentro da igreja. Mas nestes últimos dias, eles estão se multiplicando a um ritmo surpreendente. O Senhor Jesus e os apóstolos já nos avisaram que nos últimos dias esses falsos profetas e mestres inundariam as igrejas. Em sua segunda carta, Pedro nos diz que eles introduzirão secretamente heresias destrutivas, ou seja, nós não saberemos, estará no secreto. Heresias, ou seja, divergências na verdadeira doutrina de Deus. Mas afinal, como podemos reconhecer um falso mestre, líder, profeta, pastor, apóstolo, bispo e todas essas coisas no feminino também? Em primeiro lugar, os falsos profetas fingem ser enviados por Deus, mesmo que Deus não os tenha comissionado.
Jeremias 23:16. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não ouçam o que os profetas estão profetizando para vocês. Eles os enchem de falsas esperanças, falam de visões inventadas por eles mesmos e que não vêm da boca do Senhor. Vivem dizendo àqueles que desprezam a palavra do Senhor: vocês terão paz. E a todos os que seguem a obstinação dos seus corações dizem: vocês não sofrerão desgraça alguma. Mas qual deles esteve no conselho do Senhor para ver ou ouvir a sua palavra? Quem deu atenção e obedeceu a minha palavra? Versículo 21, não enviei esses profetas, mas eles foram correndo levar sua mensagem. Não falei com eles, mas eles profetizaram. Mas, se eles tivessem comparecido ao meu conselho, anunciariam as minhas palavras ao meu povo e teriam feito com que se convertessem do seu mau procedimento e das suas más obras. Sou eu apenas um Deus de perto? Pergunta o Senhor, e não também o Deus de longe? Poderá alguém esconder-se sem que eu o veja? Pergunta o Senhor. Aqui em Jeremias podemos enxergar algumas marcas do falso profeta. Uma delas é que eles enchem o povo com falsas esperanças. Hoje nós podemos ver isso em várias reuniões, onde os próprios crentes, as ovelhas, exclamam para ouvir uma palavra do Senhor. Geralmente essa palavra vem na forma de bênção, prosperidade e palavras calmantes, que só servem para mover emocionalmente o povo. As multidões hoje não querem mais ouvir a verdadeira palavra de Deus. Aquela que afronta, aquela que quebra, aquela que traz arrependimento e muitas vezes até dor, pois as feridas são expostas para serem tratadas. Ao invés disso, eles preferem comichão nos ouvidos. Quando nós vemos os profetas enviados pelo Senhor a Israel, eles frequentemente falavam palavras de advertência, julgamento vindouro, também algumas palavras de bênção. Quando o julgamento pairava sobre Jerusalém no tempo de Jeremias e os babilônios avançaram sobre as cidades, os falsos profetas pregavam paz e segurança, quando na realidade o povo estava indo para um julgamento por causa da teimosia de seus corações para com Deus e sua palavra e toda a sua obsessão pela idolatria. Hoje, semelhantemente, muitos líderes evitam dizer aos cristãos que eles serão perseguidos simplesmente por testemunharem Cristo Jesus. Infelizmente, muitos nunca estiveram realmente na presença de Deus e nem ouviram da parte dele. Se eles estivessem na presença de Deus, assim como Isaías, capítulo 6, versículo 5, eles clamariam: ai de mim, eu clamei, sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Pois meus olhos viram o Rei, o Senhor Todo-Poderoso. Os verdadeiros profetas, enviados por Deus, sabem que são servos indignos e que se não fosse pela graça de Deus em suas vidas, seriam tão ruins ou até piores do que as pessoas a quem eles estão profetizando. Mas por que Deus permite que esses falsos profetas frequentemente estejam no meio cristão? Ele está testando toda a fidelidade do seu povo. Deuteronômio 13, versículo 1, se aparecer entre vós um profeta ou alguém que profetiza por sonhos e vos anunciar um sinal ou prodígio milagroso, e se o sinal ou prodígio de que ele falou acontecer e ele disser: vamos seguir outros deuses, entre parênteses, deuses que você não conhece, e vamos adorá-los, você não deve ouvir as palavras desse profeta ou sonhador. O Senhor seu Deus está testando você para saber se você o ama com todo o seu coração e com toda a sua alma. É possível que um falso profeta faça milagres. No entanto, curas e até mesmo milagres não necessariamente respaldam o ministério de um homem. O Senhor Jesus disse que muitos profetizariam e fariam milagres em seu nome, mas no final seriam rejeitados porque não fizeram a vontade de Deus. Mateus 7, versículo 15, cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelha, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos vocês os reconhecerão.
Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Resumidamente, é necessário ver os frutos da vida de um profeta, de um líder, pois se o seu fruto não for da vontade do Pai, se ele não cumpre a palavra de Deus na sua vida, não pode ser considerado um verdadeiro profeta. E mais uma vez o Senhor permite que esses falsos profetas operem na igreja para ver se o seu povo realmente o ama de todo o coração. Agora, os falsos profetas são descritos de várias maneiras na Bíblia. Eles são ditos arrogantes e traiçoeiros. Sofonias 3, versículo 4. Seus profetas são arrogantes, são homens traiçoeiros. Eles cobiçam dinheiro. Miqueias 3, 11. Seus líderes julgam sob suborno. Seus sacerdotes ensinam visando lucro. E seus profetas adivinham em troca de prata. E ainda se apoiam no Senhor, dizendo: o Senhor está no meio de nós. Nenhuma desgraça nos acontecerá. Além disso, eles são muito astutos. Mateus 7, versículo 15 diz: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm até vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos ferozes. Os falsos profetas, eles são descritos na Bíblia como estão embriagados. Isaías 28, versículo 7. E estes também cambaleiam pelo efeito do vinho e não param em pé por causa da bebida fermentada. Os sacerdotes e os profetas cambaleiam por causa da bebida fermentada e estão desorientados devido ao vinho. Eles não conseguem parar em pé por causa da bebida fermentada. Confundem-se quando têm visões, tropeçam quando devem dar um veredito. Aqui o profeta Isaías não está apenas descrevendo a embriaguez literal, mas também a maneira pela qual os falsos profetas geralmente se comportavam e se comportam. Você já deve ter visto os chamados avivamentos risonhos. E, embora o riso, a risada no espírito seja uma experiência bíblica, o que você vê nessas reuniões é tudo menos experiência bíblica. Outra característica deles que a Bíblia descreve é que os falsos profetas são ímpios e imorais. Jeremias 23, 11. Tanto o profeta como o sacerdote são ímpios. Até no meu templo encontro a maldade deles, declara o Senhor. E entre os profetas de Jerusalém vi algo horrível. Eles cometem adultério e vivem na mentira. Outra característica, eles profetizam mentiras em nome do Senhor e ilusões das suas próprias mentes. Jeremias 5, 31. Os profetas profetizam mentira, os sacerdotes governam com sua própria autoridade e meu povo gosta dessas coisas. Mas o que vocês farão quando tudo isso chegar ao fim? Uma característica muito importante para discernirmos um verdadeiro profeta é que os falsos profetas nem sempre são precisos em suas previsões. Deuteronômio 18, 22. Se o que um profeta proclama em nome do Senhor não acontecer ou se cumprir, essa é uma mensagem que o Senhor não falou. Esse profeta falou com presunção, não tenha medo dele. Mas não se esqueça que inúmeros profetas, assim como João na ilha de Pátimos, pode ter sido considerado um falso profeta daquela época. Isso porque as suas profecias ainda não tinham chegado no tempo determinado para o cumprimento, porque elas estão determinadas para o tempo do fim. Mas perceba que até essa descrição, quando João na ilha de Pátimos começa a descrever o Apocalipse, ele diz que aquilo é para o tempo do fim. Assim como Daniel, quando fala sobre as coisas do fim, também fala que não é para aquele tempo. Embora muitos profetas tenham profecias para o tempo histórico em que estão vivendo, muitas coisas de dentro da mesma profecia não se cumpriram naquela época, mas ainda se cumprirão. Os falsos profetas não avisam o povo quando pecam e se desviam. Além disso, evitam adverti-los também sobre o julgamento de Deus. E Jeremias 8:11, tratam a ferida do meu povo como se não fosse grave. Paz, paz, dizem eles, quando
não há paz. Ezequiel era o profeta de Deus, e Deus lhe disse que se ele não advertisse o povo de Deus sobre o seu pecado e apostasia e suas consequências, ele seria responsabilizado pessoalmente. Ezequiel capítulo 2, versículo 1. Filho do homem, fique em pé, pois eu vou falar com você. Enquanto ele falava, o Espírito entrou em mim e me pôs em pé. E eu vi aquele que me falava. Ele disse: Filho do homem, vou enviá-lo aos israelitas, nação rebelde que se revoltou contra mim. Até hoje eles e os seus antepassados têm se revoltado contra mim. O povo a quem vou enviá-lo é obstinado e rebelde. Diga-lhe, assim diz o soberano Senhor. E quer aquela nação rebelde ouça, quer deixe de ouvir, saberá que um profeta esteve no meio dela. E você, filho do homem, não tenha medo dessa gente, nem das suas palavras. Não tenha medo, ainda que os cerquem espinheiros e você vive entre escorpiões. Não tenha medo do que disserem, nem fique apavorado ao vê-los, embora sejam uma nação rebelde. Você lhes falará as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Mas você, filho do homem, ouça o que digo, não seja rebelde como aquela nação. Abra a boca e coma o que vou dar a você. Os verdadeiros profetas não são bobos da corte, mas aqueles que carregam o fardo do Senhor, pelo estado de apostasia da igreja. Jeremias foi chamado de o profeta chorão, porque mal conseguia lidar com o que os babilônios fariam ao povo de Jerusalém, porque haviam rejeitado a palavra de Deus. Jeremias 8, versículo 18. Ó, meu Consolador, na tristeza meu coração está fraco dentro de mim. Ouço o clamor do meu povo, de uma terra distante. O Senhor não está em Sião? O rei dela não está mais lá? Porque eles me provocaram a ira com suas imagens, com seus ídolos estrangeiros sem valor? A colheita já passou, o verão acabou e não estamos salvos. Já que meu povo está esmagado, estou esmagado. Eu lamento, e o horror toma conta de mim. Não há bálsamo em Gileade, não há médico lá. Por que então não há cura para a ferida do meu povo? Ó, que minha cabeça fosse uma fonte de água e os meus olhos uma fonte de lágrimas. Eu choraria dia e noite pelos mortos do meu povo. Hoje, a igreja está escravizada na Babilônia. Este mundo com suas seduções e prazeres e todo o materialismo desenfreado tem encantado a maioria dos cristãos. A antiga Babilônia era um império político e religioso. Hoje, a Babilônia deste mundo é a Babilônia do ecumenismo, interreligião. Toda religião falsa cativou muitas igrejas cristãs professas. Mas os falsos profetas acabam caindo sob o julgamento de Deus. Todos são eventualmente julgados. Mas a grande tragédia é que o povo de Deus também está envolvido na ruína desses profetas. Isaías 9,14. Assim, o Senhor cortará de Israel tanto a cabeça como a cauda, tanto a palma como a cana, num só dia. Os anciãos e os homens proeminentes são a cabeça. Os profetas que ensinam mentiras são a cauda. Aqueles que guiam este povo os enganam, e aqueles que são guiados são desviados. Por isso o Senhor não terá prazer nos jovens, nem se compadecerá dos órfãos e das viúvas, pois todos são ímpios. Como então reconhecermos os falsos profetas na igreja? O que podemos procurar quando vemos e ouvimos alguém profetizando ou mesmo ensinando as Escrituras? Que perguntas devemos fazer? Seria suas profecias se tornam realidade? Ou eles têm um histórico de profecias fracassadas? Eles estão sempre profetizando sobre reavivamento e mover de Deus, que nunca acontecem? Eles estão aumentando os sinais, milagres e maravilhas acima da verdadeira palavra de Deus? Eles estão sempre pregando sobre dinheiro? Eles ensinam apenas sobre doutrina? Ou seu ensino está alinhado com a palavra de Deus? Eles têm uma teologia defeituosa da cruz que até nega a divindade de Jesus de alguma forma? A ênfase deles está sempre na prosperidade e abundância e eles nunca mencionam os julgamentos de Deus? Eles pregam contra o pecado e a apostasia quando se trata de igreja? Eles pregam santidade e vivem uma vida santa? Eles vivem um estilo de vida crucificado ou estão andando em limusines, vestindo roupas de joias caras e ficando em hotéis 5 estrelas? Eles estão falando muito apenas deles mesmos, se gabando dos seus próprios dons e experiências espirituais e revelações? Ou eles estão diminuindo para que Jesus cresça? Eles estão buscando a humildade
e o perdão dos pecados ou eles se gabam, falando de maneira arrogante sobre os seus dons e habilidades? Eles são homens e mulheres fiéis às suas esposas e às suas famílias? Eles abrem suas igrejas para qualquer tipo de pessoa? Se esta pessoa carregar multidões, são homens e mulheres de palavra e de oração? Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigada por esta mensagem. Nos colocamos aqui, Senhor, como servos Teus. Perdoa os nossos pecados, Deus. Não queremos julgar o nosso próximo, Senhor. Não queremos estar numa postura apenas de críticos e ódio, mas queremos com amor e com sabedoria e discernimento entendermos verdadeiramente quais são os verdadeiros profetas, líderes, pastores que estão de frente para nós e que nós desejamos ouvir e porventura receber conselhos. Mas sabemos que o principal deles e o único perfeito é o Senhor Jesus. Por isso, Senhor, capacita-nos com esse discernimento do Espírito e ser conosco nessa caminhada, Deus, todos os dias. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos, e até o próximo vídeo.